Olá, alunos! Vamos para mais uma aula de História. Hoje nós vamos trabalhar aí o livro Buriti Mais História, nas páginas 56 e 57, tá? Nós vamos continuar falando um pouquinho aí, né, das cidades antigas, né? E vamos começar a comparar com a nossa atualidade, tá? Então aqui, ó, nós temos, de acordo com a Constituição brasileira atual, todas as pessoas são iguais e têm os mesmos direitos, mas nem sempre foi assim. Leia o texto a seguir e saiba como eram essas relações na antiguidade, tá? Então, o que é uma Constituição? É o conjunto de leis fundamentais de um país, tá? Então, hoje, as pessoas são iguais e têm os mesmos direitos, mas não era assim, não. Então, vamos estudar um pouquinho para a gente saber, tá? Cidadania e igualdade, uma conquista histórica. Em muitas sociedades antigas, a desigualdade era o fundamento da organização social. Nem todas as pessoas tinham os mesmos direitos. As mulheres, por exemplo, não tinham os mesmos direitos que os homens. As ideias de cidadania e igualdade desenvolveram-se ao longo dos séculos, muito tempo depois da criação das primeiras cidades. Então, lá naquela época, a gente já consegue ver essa diferença, né, entre homens e mulheres. As mulheres conseguiram a igualdade perante os homens há pouco tempo, né? E foi muita luta, né? Muitas manifestações feministas, né? Para que as mulheres alcançassem os mesmos direitos dos homens, tá? Então a gente consegue ver que desde aquela época já tinha essa diferença. Com a passagem da organização em aldeias, porque nós iniciamos com as pequenas aldeias e passaram a ser os centros urbanos, alguns grupos assumiram o controle das cidades. Então, as decisões sobre a vida em comunidade não eram tomadas de forma igualitária, então não era igual para todos, né? Então, o que tornava as sociedades desiguais? Porque uns mandavam e outros tinham que obedecer, né? Não era de uma forma igualitária, onde todos podiam opinar, tá? O poder e as terras ficaram centralizados nas mãos de pequenos grupos e a maioria da população foi excluída das decisões políticas. Hoje a gente consegue ver isso também, né? Lá em geografia nós estamos aprendendo também, nós aprendemos, na verdade, no trimestre anterior, que falava disso, né? Onde um pequeno grupo tem muito e um grande grupo tem pouco, né? E você vê que naquela época já era assim também, tá? No Egito Antigo, o faraó aí, que nós já estudamos, ele era considerado um intermediário entre os deuses e o povo, e por isso ele exercia um grande poder, né? Todas as decisões eram tomadas por ele, cujo poder era hereditário, isto é, era transmitido somente aos membros da mesma família, tá? Então, quando um faraó morresse, o que assumiria o sucessor era alguém da família dele, tá? Os funcionários reais, como sacerdotes, escribas e chefes militares, eles tinham posições privilegiadas, né? Então, esse grupo pequeno aqui, né? Eles tinham a posição, né, privilegiada. Então, eles moravam em bons lugares, eles tinham boa comida, eles tinham vida boa, né? Já a maioria da população, que eram os artesãos, os camponeses e os escravizados, que realizavam a maior parte dos trabalhos, era excluída das decisões. Então, eles naquela época já tinham que pagar altos impostos, né, que hoje nós pagamos também muitos impostos, e muitas vezes era forçada a trabalhar sem receber pagamento nas construções públicas. Então, vocês veem que lá naquela época do Egito Antigo, falando antes de Cristo mesmo, né, há milhares de anos atrás, já haviam os escravos, né, que eles continuavam trabalhando de maneira forçada e não recebiam pagamento pelo trabalho em construções públicas, tá bom? Essas diferenças sociais se refletiam na organização das cidades. Então, os reis e a nobreza viviam em palácios luxuosos, enquanto os artesãos, camponeses e os escravizados viviam em casas simples, feitas de barro e cobertas com folha, tá? Aqui nós temos alguns modelos, ó, de casa da civilização egípcia de cerca de 4.000 anos, olha quanto tempo, né? A desigualdade social das civilizações antigas se refletia na organização das cidades.
A localização, o tamanho e os materiais das moradias variavam conforme a posição social do morador. Se a gente for observar esse texto com a nossa atualidade, você vê assim que mudou o cenário, né? Mas a realidade é a mesma. Então nós temos um grupo aí, né, de políticos que governam o país, o estado, o município, né? Geralmente essas pessoas têm um poder aquisitivo alto, né? Eles ganham muito, eles têm muito dinheiro, enquanto uma grande maioria aí acaba vivendo em condições precárias, né? Com muitas dificuldades, apenas sobrevivem, ganham muito pouco, não conseguem pagar as suas despesas, né? E também moram em lugares diferentes, né? Se você for na casa de um político, por exemplo, eles moram em casas luxuosíssimas, enormes, né? Enquanto a maioria das pessoas acabam morando em casas mais humildes, né? Algumas em favelas, em bairros de periferia. Então a gente consegue observar que desde aquela época já havia essa desigualdade, né? Já tinha aí as pessoas que dominavam o poder, tinham o poder, né? Dominavam aí a situação. E essa diferença também que nós vimos já dos direitos das mulheres, que naquela época a mulher já não tinha os mesmos direitos que os homens, tá bom? Então é isso, feita a leitura, vocês vão fazer o estudo do texto aí da página 57, depois eu vou mandar para vocês lá no WhatsApp e na Classroom também, tá bom?